Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Minha gente, 25 de agosto, estamos aí uma semana do mês de setembro, mês 9, mês da primavera. Olha só que velocidade. É a vida passando. Aproveita, mas cumpra suas obrigações, responsabilidade. Olha a pandemia, não foi embora. Delta, Covid-19, tem internações aí, tem gente indo a óbito. Não pode aglomerações, use a sua máscara, o álcool em gel, muito o dia inteiro, o máximo possível. Respeite, aglomerações nem pensar, faça a sua parte, responsabilidade absoluta. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 86 anos. Estamos também hoje passando por Copa do Brasil aqui na Arena, onde o Grêmio enfrenta o Flamengo, seu ex-treinador Renato Portaluppi, que como atleta foi multicampeão pelo Grêmio Porto Alegrense e também como treinador. Agora, fazendo um parênteses na partida de hoje na Arena, 21 horas e 30 minutos, transmissão para o planeta. Minha gente, é uma irresponsabilidade. O que desce de água desde ontem, esses atletas, muitos valem muito dinheiro, são ativos dos clubes. Quer dizer, botar um atleta em campo com essa chuvarada é uma irresponsabilidade da CBF. Se um atleta desse quebra a perna e fica completamente alijado da sua atividade profissional, que é o futebol, por exemplo. Mas por que isso? Por causa do famoso caça-níquel, a fúria financeira de patrocinadores, das emissoras, de tantas competições empilhadas no missionário, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, a Libertadores da América, até há pouco tempo tinha campeonato aqui no caso Gaúcho, tem em outros estados, é demais. Aí dá um toró desses aí, um dilúvio que não tem estágio mais qualificado, né, para mandar essa água embora no seu gramado, não tem como, é demais. O que está descendo de água nesse momento é incrível. Então colocar 11 atletas em campo é um risco muito grande dentro de um quadro desse aí que se estabelece. É lamentável, mas alguém tem que ser responsabilizado no caso de uma situação absolutamente avessa, complexa. Silvio Lopes. Zé Silva, eu concordo contigo. Por exemplo, assim, ó, em alguns lugares do mundo existem estádios cobertos. Eles abrem durante o dia, quando tem sol, e fecham quando o tempo... Então, acho que se poderia pensar nisso também aqui no Rio Grande do Sul. Os clubes fazem tantos investimentos em jogadores que não dão resultado, gastam milhões. Por que não se tem aqui no estado pelo menos um desses clubes, o Grêmio Internacional, com o estádio fechado? Serviria para os dois numa ocasião como essa. Então, realmente é muito arriscado para os jogadores profissionais, nem só porque eles ganham tanto dinheiro, mas também porque são seres humanos. Então, se submeter a isso os 22 jogadores, tanto do Grêmio como do Flamengo, que é o jogo de hoje. Mas sobre o jogo de hoje, Zé Silva, nós temos a lembrança, gremistas, que o Internacional, que tem um time talvez que se equivale, Grêmio Internacional hoje se equivale, do ponto de vista técnico, o Internacional foi no Rio de Janeiro e ganhou de 4-0 do Flamengo. Claro, era outra circunstância e tal, ninguém apostava no Internacional, o Flamengo hoje está com a pulga atrás da orelha, como se diz, e acho difícil o jogo para o Grêmio. Mas se o Grêmio conseguir um empate hoje aqui, será um grande lucro. Até porque o grande desafio do Grêmio vai ser no domingo, contra o Corinthians, que ele pode, vencendo o Corinthians, dependendo de resultados paralelos, sair da zona do rebaixamento e ter uma nova vida, uma nova fase a partir daí. Então, esse jogo contra o Flamengo, ele vem numa hora muito difícil para o Grêmio, uma hora imprópria, inapropriada, inadequada para o Grêmio, que está com a situação que está na tabela de classificação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que no jogo de hoje, se sair, porque daqui a pouco não se sabe, né, o temporal acaba aumentando e, de repente, o juiz tem um pouquinho de bom senso e, dependendo das condições do gramado, transfira o jogo. Ou então, deixa o jogo para mais lá no fim da tabela. De qualquer maneira, eu acho que o Grêmio tem condições de arrancar um ponto do Flamengo e, quem sabe, até ganhar o jogo. Aquele jogador, o meio-campo está... Campaz vai estrear, pelo que se ouviu. Mas como é que o cara vai apresentar serviço com exatamente, desse? Exatamente. Me desculpe, o Grêmio pode ganhar. O goleiro toma um frango com uma bola escorregadia, completamente molhada. Quer dizer, é um jogo lotérico. Irresponsável. Não, nivela por baixo a partida certeza, e ela estabelece esse risco. Agora, claro que o Grêmio pode ganhar a partida, pode empatar, o Flamengo pode, mas é uma partida de risco e que não se tem ideia, porque, como eu digo, é um escorregão do atleta, do zagueiro, do goleiro, né? E toma um frango, porque uma bola dessa aí completamente molhada, tudo pode acontecer, né? É verdade. Paulo Olímpio Souza. Eu concordo. Eu sou um apreciador de futebol, antes de ser torcedor.
E acho que as condições climáticas, essa chuvarada, vai trazer um prejuízo irremediável ao espetáculo futebol, ao jogo em si. E considerando a situação do Grêmio, particularmente, com o jogo contra o Corinthians, como destacou o Silvas, as condições de disputa pela sobrevivência na Copa do Brasil, que é a Copa preferida do Grêmio, eu acho que o Grêmio é o líder de campeonatos da primeira é o Cruzeiro. É o Cruzeiro, de Minas, mas enfim, ele sempre se afeiçoou muito. Sim, o Grêmio é penta da Copa do Brasil. Ao mata-mata da Copa Brasil, tanto que conquistou vários títulos. 5 títulos. Né? 5 títulos. Mas as condições do campo, a disputa que será muito pesada, difícil, pode ter consequências, sim, atléticas, físicas aos jogadores, que ele vai colocar os melhores, o time principal hoje, contra o Corinthians no domingo. O meu time, o Inter, já beneficiado pelas desclassificações, tem jogado uma vez por semana e os resultados são evidentes. Se agiganta nos últimos 15 minutos de jogo, Silvio. Tem conseguido resultados praticamente no final, quando os outros times estão exauridos. Então, me parece que, Silvas, com a tua observação, concordo, as condições totalmente adversas para a prática do futebol pode ter, sim, consequências funestas. Não só para o Grêmio, não, mas também para o que atuar num terreno assim. Para o Flamengo. Lógico. E isto, olhando agora sob o prisma pragmático e bem objetivo, pode até o Grêmio tirar vantagem dessas condições negativas em sua casa e o imponderável que tu destacaste pode vir em benefício do Grêmio. Então, é um jogo aberto, o Flamengo atualmente seria o favorito, mas nessas condições me parece que é imprevisível qualquer resultado. Só espero que as consequências não cheguem a esse resultado funesto, negativo para as condições físico-atléticas dos jogadores. Perfeito. Vamos ver o que diz aqui o médico e desportista Carlos Isaia Filho, que também é presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. O que me diz da expectativa? A expectativa é grande, né? Como gremista. Mas eu queria colocar um aspecto. Eu acho que foi muito bem, todas as colocações foram excelentes. Mas é interessante, né? Todos os cidadãos têm direitos. E principalmente o direito à sua autonomia. Por que um jogador de futebol, que tem toda uma particularidade de salário, de obrigações e assim por diante, por que um jogador de futebol não pode decidir por ele na preservação da sua integridade física de se recusar a jogar, frente a uma situação dessas? Sindicato dos jogadores, tem sindicato dos jogadores. Tem sindicato. Segundo, de quem é a responsabilidade se um jogador de futebol que jogando numa situação como esta, por exemplo, tem um trauma, quebra uma perna, alguma coisa assim, ou uma queda, e que possa ficar inutilizado para a prática desportiva? De quem é a responsabilidade? Do seguro? Existe seguro? Então, eu acho que esses aspectos têm que ser muito bem avaliados e muito bem colocados, até para a integridade das pessoas. Então, mas se sair o jogo, espero que o meu Grêmio saia contente hoje e consiga nos preparar melhor para a próxima lá no Rio. Perfeito. Em função das condições da quadra esportiva, eu acho que é completamente imprevisível o resultado, porque um lance de sorte, como eu digo, uma bola completamente molhada, o goleiro vai com luvas, com o equipamento do goleiro, com uma luva que segura, que retém a bola, que trava a bola quando ele vai
alcançá-la. Mas é assim, um zagueiro escorrega, o sujeito entra, vai, entra com, como se dizia antigamente, o jogo da gente de guri, entra com bola e tudo. Porque é assim, da maneira que está chovendo em Porto Alegre, não tem drenagem num campo de futebol, numa quadra esportiva de futebol, que demande isso aí, mande embora aí, com os equipamentos todos que tem. E a arena tem problemas. Eu não, seu gramado. eu não tenho ideia de como esteja, não temos imagem de como esteja a drenagem e as condições do campo. E a chuva continua, e o jogo é às 9h30, 21h30. Mas se, doutor Carlos, se for consultar os jogadores e o campo tiver, mesmo que situação precária, eles vão optar por jogar. Eles... Mas eles não teriam esse tupete de se negarem a jogar, porque ele queima o filme dele. Eles querem cumprir calendário, enfim. E ninguém pensa no pior. Ninguém pensa no pior também. A concordância dos jogadores, tudo bem. Isso. Mas o fato de consultar e dar oportunidade de opção, certo? Me parece muito importante, até sob o ponto de vista de responsabilidades. Aí a soberania absoluta é do juiz da contenda, que vai dizer se tem ou não condições. E a responsabilização, em tese, a ser buscada por algum acidente, seria uma indenizatória contra a própria organização da competição. A CBF. Então, não? Mas o titular... Mas isso eu estou falando em tese. O árbitro que chegar lá na arena, por exemplo, hoje disser não tem condições de jogo, ele ainda sabe quando é que ele vai ser escalado de novo? Nunca. E o seu Gaciba, que é gaúcho e é o diretor de árbitros da CBF, diz para eles, tem que sair a partida. Os calendários são apertados. Não existe data. Os calendários são apertados, os clubes não têm mais datas e, efetivamente, tem uma caixa aberta ali funcionando, uma registradora, e não pode parar. A coisa inchou de uma maneira tal, os valores no futebol, né? Os contratos dos atletas, treinadores, etc. Tal, as despesas da folha de pagamento. O Grêmio tem uma folha de pagamento de 15, 16 milhões por mês. Pois é. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então tem que jogar todos os dias, né? Para ter, né? Para ter os seus patrocinadores, para atender as determinações da CBF, etc. e tal. É por aí. E nós sabemos bem como é que funciona isso, né? O jogo está vendido para patrocinadores, já adiantaram o dinheiro e tal. Assinantes, então, essas coisas atrás do jogo, propriamente dito, né, anterior ao jogo, já está tudo definido, quer dizer, esperando o jogo. E é muita confusão fazer, desarticular isso. E eu vou te dizer mais, o próprio torcedor vai se sentir frustrado se não sair o jogo que ele espera tanto, com tanta ansiedade. Eu, como torcedor, gostaria que não tivesse a partida, porque não vejo a qualidade da partida dos atletas. O Grêmio agora está com 2 atletas novos, que ele queria examinar, apesar de ser uma primeira partida, no caso, do Campas, os colombianos, que é um astro, que é o melhor atleta é o Pelé da Colômbia. É uma promessa, né? É uma grande promessa. É jovem, tem 21 anos. Mas como é que ele vai mostrar a sua qualidade? Como é que ele vai mostrar a sua qualidade dentro de uma cancha nessas condições? Meu Deus do céu. Vamos adiante, Banrisul, do Grande Banco do Sul, que sempre está nos contemplando, né? Na hora que precisamos, temos alguma necessidade ou queremos expandir, crescer, está aí o Banrisul com taxas sempre civilizadas, tá? Então está aqui a mensagem do Banrisul, que é essa aqui que você deve examinar detidamente, não perder se precisa disso aqui, ó. Aproveite as vantagens do crédito consignado do Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olha a mensagem. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, agora nós vamos falar do Armazém do Queijo Empório Gourmet, que tem um prato da sexta-feira, já está aqui, vou dizer para vocês. Ó. Primeiro eu vou dizer como é que funciona aquilo lá. Padaria, queijaria e mercearia gourmet, aqui em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, aqui em Porto Alegre. Está aí o Armazém do Queijo. Daqui a pouquinho vocês vão ver completamente diferente essa imagem aí. Aguardem, isso é uma surpresa, tá? Isso aí é a fachada hoje do Armazém do Queijo.
Maravilhoso, segurança, estacionamento, toda a quadra pode estacionar com segurança absoluta, tá bom? Então, onde é que fica o Armazém do Queijo? Na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Então, o prato desta semana é esse aqui, ó. Nesta sexta, 27, o Armazém do Queijo irá servir torteia ao molho de tomate seco. Reservas pelo WhatsApp 980271107 ou pelo telefone fixo 51-3392-0085. Lembrando que o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem for retirar na loja, lá no Armazém do Queijo. Quanto custa esse torteia ao molho de tomate seco? Custa R$ 45,00 o prato, o qual serve 2 pessoas. Tem custo de entrega, sim. Se passar de R$ 50,00 a sua compra e o seu domicílio, o seu endereço é Petrópolis, não paga teleentrega, tá bom? Agora, se for em outro bairro, vai pagar as taxas normais aí, tá bom? Aí a entrega fica gratuita a partir de R$ 50,00. Antecipe a sua encomenda, número de pratos são sempre limitados. E por lá você encontra queijos e frios importados nacionais, massas internacionais, especialmente da Itália, saborosas demais. Tem lá camarão, pato, marreco, salmão, cestas para presentes, pratos prontos, como esse aí que é da sexta-feira, e etc e tal. Bolinhos de bacalhau e empadas deliciosas demais. O horário do Armazém do Queijo é exatamente de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados, fechado, tá bom? O site é armazendoqueijo.com.br e as redes sociais você busca no Facebook e no Instagram. Lá em Bento Gonçalves também, né? Na rua Júlio de Castilho, 563, tem um Armazém do Queijo esplendoroso, assim como esse de Porto Alegre, comandado por João Tumeleiro Neto. João Tumeleiro Neto, essa figura ímpar, que é um diplomata e sabe tudo de gastronomia, especialmente a gastronomia italiana. Então, vale a pena, tá? Cartão de crédito, tudo é muito bem-vindo. Isso aí são brusquetas, pizzas, para levar para casa. É bom demais. Olha, aqueles croissants ali, minha gente, não, deixa assim. Vamos, depois, tá? Tá bom. Mostrou aí o João ou Ana? Apareceu ali, Não, olha. Tá aí o João. É sempre com esse sorriso, né? Simpático, largo, né? Um diplomata, né? E um grande gourmet. João Tumeleiro Neto, grande figura. Muito bem, vamos adiante. Então, falando do CIE, que investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é liderança, ele é líder nacional, né? O nosso ele é referência nacional por sua estrutura física, por suas ações, gestões e projetos que ele desenvolve, inclusive para idosos. Nós estamos falando aqui de jovens, mas faz para idosos, entre outros. Dá uma olhada. Bom, muito bem, vamos adiante então. Estamos aqui com o Carlos Isaia Filho, presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, e sempre com muitas ações, o Conselho Regional de Medicina do nosso estado. Por exemplo, está atento no combate ao exercício ilegal da medicina, porque tem os charlatões aí, né, minha gente? A coisa é complicada. Então, desde o início de 2021, o CREMES já encaminhou ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil 47 denúncias de exercício ilegal da medicina aqui no estado. É demais, minha gente, é um risco muito grande. Examine detidamente quando você vai a um médico, não seja encantado por uma publicidade, alguma coisa ou outra, que você pode estar entrando numa furada, tá? Homens e mulheres. E tem gente aí que está, inclusive, presa aí, né? Porque apronta. E já tem outro lá por Passo Fundo, não sei o que estão aprontando a mesma coisa. Abusam de mulheres, dopam, anestesiam, que é isso. Satisfação, Carlos Isaia Filho. Veja bem, essa é uma situação que tem nos preocupado muito e nos entristecido muito também. Atividades que sempre foram exclusivamente do médico, hoje começam a ser exercidas por pessoal que não tem a qualificação profissional para executar, principalmente na área de embelezamento, na área de dermatologia e assim por diante. Estética. Exatamente. Por que nos preocupa isso? Porque é nós que vamos resolver os problemas que geram isto. As complicações
que às vezes leva. Eu tenho visto casos que têm chegado lá no conselho, verdadeiras mutilações, principalmente de face, certo? Em função de uma atividade mal preparada, mal feita, e também utilizando produtos que não têm ainda uma aprovação da própria Anvisa, instrumentos tipo laser alugados que vêm da China, que também não têm certificação e que não vão levar a um procedimento da melhor forma possível. O que está nos preocupando mais ainda é que esses casos vêm crescendo. Agora entenda, o que é do médico fazer, é do médico fazer, certo? Esse é o ponto. Nós não estamos defendendo o mercado, defendendo atividades, não. Nós trabalhamos com vida. Não tem coisa pior que chegar um paciente com uma sequela, com um problema relacionado a uma complicação de um procedimento que nem por médico foi feito. Por quê? Se for feito por médico, o conselho, então, pode vir cá, o que aconteceu ou o que está acontecendo. O conselho pode agir. Quando feito por pessoal não médico, nós não temos ação nenhuma, a não ser denunciar, ou para a polícia ou para o Ministério Público. E está crescendo muito, então nós estamos muito atentos a isso, tentando dar conhecimento à população para que tenha cuidado. É muito fácil descobrir se um profissional é médico ou não e se ele é qualificado ou não. Entre no site do conselho, encontra lá o nome da pessoa, que vai ver se ele é médico, se ele tem CRM, se ele está ativo. Sim, também. E aí, então, legitima o profissional. Isso gera uma grande insegurança nos pacientes, né, em todas as áreas da medicina, evidentemente. Mas normalmente as situações têm estado numa situação de gravidade, eu diria, nesse campo da estética, da cirurgia plástica, dessas situações aí que o pessoal faz cirurgias estéticas ou manutenções aí desses consultórios, desses médicos que atuam nessa área da medicina. É muito complicado. O que me diz aí, Paulo Souza? A vaidade humana e a necessidade da modificação da sua aparência tem levado muita mulher, especialmente, na busca de soluções estéticas de pessoas totalmente inabilitadas. E isso tem gerado consequências dramáticas, né? Deformidades, mortes e vira caso de polícia, né? Eu, como órgão do Ministério Público, que fui durante mais de 30 anos, eu enfrentava muito no interior, doutor Isaé, problema das curetagens, as aborteiras, né? Que é um fenômeno social dramático também, né? Mas a estética hoje é o foco maior do exercício ilegal de clínicas, né? Muitas vezes ocupadas e exploradas por pessoas completamente inabilitadas, sem condições para atos médicos. E isso traz consequências dramáticas. E, como diz, trabalho para o CREMERS. Cada vez mais, nós já tivemos outra situação semelhante que não estava ligado a isso, que foi os médicos cubanos. Outra coisa, né? Certo? Que vem uma série de profissionais médicos, que ninguém sabia se de fato eram mesmo, mas que vieram sob o aval do programa. E nos quais a gente começou a receber denúncias de tratamentos mal feitos, de atendimentos com problemas, de condutas inadequadas, que era um outro problema para o Conselho, não podíamos fazer nada. Tínhamos que mandar tudo para o Ministério da Saúde, que era o órgão que regia, porque eles nem registro no Conselho tinham, certo?
Então, a nossa preocupação, e nós temos sim a necessidade de avalizar o que nós temos de procedimentos médicos aqui no Estado. Essa é a nossa grande função. Se nós formos negligentes a isto e deixarmos passar, nós estamos prevaricando uma situação que não pode acontecer. Chega uma coisa, doutor, além dessa charlatanice, qual é a incidência no Conselho de casos de erros médicos? É grande? Porque... Assim, ó, o erro médico é uma situação toda especial. Não, sim, eu conheço, sei, mas eu queria saber o número de denúncias ou representações ou notícias que chegam e ocupam o CREMES com procedimentos administrativos. Eu vou lhe dar um número melhor, certo? 80% das denúncias que chegam no Conselho, após análise, certo? E após julgamento por uma Câmara formada por 7 conselheiros, são arquivadas. Por quê? Porque não se teve... Não tem fundamentos? Não teve fundamentação, sim. certo? Agora, se tiver, digamos, evidências de ilícito ético, ou de imperícia, culpa, imperícia, negligência, ele vai para processo ético profissional. Ético profissional, e aí o julgamento responsabilidade criminal no outra área. Exatamente. Agora, um detalhe. Não cabe ao Conselho analisar sob o ponto de vista técnico. Toda avaliação do Conselho, dentro dessas denúncias, é sobre o ponto de vista ético. É ver se aquele médico feriu ou não o Código de Ética Médica, certo? Então, às vezes, ocorre maus entendimentos, certo? Por parte, principalmente, de denunciantes. Mas o Conselho arquivou, mas aquilo é um absurdo. Não, porque a análise que se tem é uma. Talvez dentro da esfera criminal possa ter outra análise. Certo? Então, esse é o ponto. Qual é o procedimento, no caso dos 20% restantes, aqueles que foram apurados e que havia razões para isso? Assim, ó, a grande maioria, imperícia, imprudência, negligência, certo? A questão de lesão corporal, abuso sexual, óbito, são 3 situações que se trabalha com extremo rigor, de avaliar da melhor forma possível, certo? Porque são denúncias graves, certo? E existem outras situações de médico que é... Tivemos agora, recentemente, um estrepitoso caso de ética médica de um cirurgião plástico. Isso é notícia que eu falo aqui porque é notícia dos jornais. Dá o nome do médico, está tudo aí dá publicidade ampla, né? Que evidentemente também passará pelo Conselho. Né? Ou já passou. Já melhor. A notícia dá que... melhor falando. Que é um histórico longo está passando, porém, em função dos últimos acontecimentos, do grande número de pacientes que denunciaram, entendeu o Conselho, certo? Para preservar a população, que este profissional deveria ter o seu registro cassado no momento temporariamente. Por que temporariamente? Porque nesse tempo está sendo julgado o processo ético profissional dele. Certo? E que possivelmente, dentro do que está se observando, haverá uma cassação definitiva, certo? No decorrer do curso. Mas é uma falta grave que tem que se tomar todo o cuidado, que eu tenho que preservar a população, claro. Certo? Nós tivemos... Esse ano, e dando exemplo, 2 profissionais médicos
Casualmente, os dois estão presos, certo? Que nós cassamos. Um definitivamente, certo? É um caso do interior do estado e esse caso agora que também foi cassado. Como também recebemos de outros conselhos, certo? Profissionais que também têm registro aqui no estado, mas que atuaram em outro estado, nos quais também a gente cancela o registro profissional por faltas graves que uma vez foram julgadas. Mas essa questão desses últimos casos, olha, tem nos deixado assim extremamente preocupados. No caso desses profissionais, doutor, que eles têm o registro aqui, mas atuam fora do Rio Grande do Sul, eles são julgados pelo conselho de lá onde eles atuam ou pelo conselho onde eles estão registrados? Assim, ó, um profissional que está registrado aqui, por exemplo, que atua em Santa Catarina, ele tem que se registrar lá também, certo? Normalmente, o julgamento é feito no estado onde ocorreu o problema, a denúncia, certo? Mas, se esse for julgado culpado e tiver uma pena, essa pena é aplicável lá e no estado de origem. Certo? Duplamente, né? Duplamente. Sim, porque se ele se aprontou lá, não vai. A penalização tem que ser horizontalizada. A falta ética ou criminosa gera efeito erga omnes contra todos, em todos os lugares. O que ocorre muitas vezes é profissionais que são culpados por exemplo, uma comunicação pública, que é uma das penas. Ele então tem de sair de um estado e ir para outro para o pessoal de lá não ficar sabendo. Sim, também não é assim. Quando ele for se registrar lá, ele fica sabendo, o conselho fica sabendo que ele foi acusado com tal pena no estado de origem. Mas em nome da honrada classe médica é uma minoria, né, doutor? Olha, sim, é uma minoria. Nós temos, por exemplo, 33, 35 mil médicos ativos aqui no estado, certo? A gente deve receber em torno de umas 180 denúncias ano, certo? Partindo do pressuposto que 80% não procede. Exatamente, certo? Então fica... Mas essa questão de não proceder, ela é muito sensível, ela é muito bem avaliada. Não existe assim, pelo amor de Deus, nenhum espírito corporativista lá dentro. Isso eu posso, assim, garantir, porque o que nós queremos num julgamento, numa abordagem, é exatamente ver se de fato aquilo aconteceu. E se aconteceu, ele vai ter que se explicar e dizer como preservação da dignidade da classe. Agora, por outro lado, um detalhe importante. O médico está sendo vítima de muita denúncia de problemas que não é dele. São originados por mau atendimento, mas não só o mau atendimento do médico, o mau atendimento da estrutura. A estrutura, Fábio. Aí é o Estado que está... E aí o paciente vai acusar, não vai ser o posto de saúde, não vai ser o chefe do posto, nem a enfermeira. Não, é o médico, certo? Que muitas vezes ele está ali, mas tem que trabalhar não nas melhores condições. O que nós temos agido muito agora num trabalho mais de prevenção, de pedir que os médicos, se não está trabalhando nas mínimas condições ou nas melhores condições, denuncie, nos informe. Nós temos o setor de fiscalização no Conselho, que visa exatamente isso. Olha, nós vamos lá olhar. Aqui, ó, se não tem isso, não tem aquilo, não dá para atender, tem muita paciência. O Carlos Isaia Filho, presidente do CAN, está se referindo, por exemplo, a um bloco cirúrgico. Não tem as condições ideais, o médico... As piores condições, Silva, são assim nas unidades sanitárias. É verdade. Certo? Como é que ele vai trabalhar direito? Mas ele é contratado, ele tem que trabalhar, mas cria uma situação de risco. Lógico, claro. Risco para o paciente, risco para ele. Para o profissional. Verdade. Eu vejo aqui, né, que de janeiro a agosto, né, deste ano, 27 pessoas foram denunciadas, 27 médicos, denunciados pela autarquia para realizar atos médicos de forma ilegal. Isso dá uma média de 4 mais ou menos por mês, né? 27. Eu diria que, infelizmente... Para 35 mil médicos no estado, é pouquíssimo. O ideal é que fosse assim, zero. Tanto a Polícia Civil como o Ministério Público
tem agido com muito rigor frente a essa denúncia. Eu Certo? sei, se a gente acompanha. Muito bem. Então tá. Vamos falar da auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Ele é top of mind, né? A revista Amanhã consagra com uma empresa no segmento imobiliário mais lembrada. Top of mind, revista Amanhã, para a auxiliadora predial. Também 90 anos está comemorando a auxiliadora predial, que é um orgulho, né? É uma das maiores empresas do país nesse segmento de compra e venda de imóveis, administração de condomínios e também carteira de aluguéis, segurança absoluta para o seu patrimônio. Então, essa é a auxiliadora predial com o seu currículo, seu histórico. 90 anos e mais uma vez, consecutivamente, Top of Mind 2021, conforme a revista Amanhã. É a marca mais lembrada nesse segmento. Telefones lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100, o site é auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o Centro Clínico Gaúcho está aí mostrando a que veio, né, minha gente? O CCG não para de inovar, mas não para mesmo. O CCG está bombando. Também é um orgulho para nós, né? Uma empresa com sede aqui do Estado, né? Tendo essa performance. A mais recente novidade é o Pop Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O Pop Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale diretamente com o seu corretor de confiança. E aí fica tudo muito bom. Ele contempla sempre, né, o CCG, o Grupo CCG Saúde, a expectativa dos seus conveniados, sejam eles pessoa física, jurídica, ficam todos eles muito satisfeitos. Obrigado. Vamos até o Barranco, subindo ou descendo a Protásio, há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos, né? E do país, né? E do Mercosul, né? Quem aterrissou em Porto Alegre, se não for ao Barranco, não come o melhor churrasco, a melhor carne Angus, né? A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Comandado por quem? Empresário Elson Furini. Teleentrega em alta, como sempre, telefone lá do Barranco é o 51 3331 6172, no Barranquinho ali com o Léo Piscine, é o 51 30 28 2310. Então, ali na Protásio, 1578. Então te liga aí, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com aquele propósito único de que você passe ali momentos inesquecíveis no Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o Badesul está aí também, mostrando que é um sustentáculo para a economia do Rio Grande do Sul. É o Badesul Desenvolvimento. É fantástico. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Por isso que eu digo que ele é um sustentáculo do nosso desenvolvimento, conforme a mensagem que você assiste. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem. Dali nós vamos falar em Zafari, Grupo Zafari 86 anos, que estabelece na sua mensagem institucional que a vida acontece quando a gente se encontra, e isso vai ser assim de grande valia, essa mensagem do Grupo Zafari, especialmente para esse mês de dezembro, né? Natal, Ano Novo. Se Deus quiser, a gente estará quase, né, numa situação plena de fazer isso, dizer que a vida acontece quando a gente se encontra, tá? Porque é bom demais, desde que você respeite protocolos, né? Não faça aglomerações, use a sua máscara frequentemente, não abra mão disso aí, para que a gente chegue lá e no ambiente familiar, corporativo e no social possam as pessoas confraternizar, tá bom? Veja a mensagem do Grupo Zafari. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia.
vida acontece quando você se encontra. Muito bem. Augusto Aras reconduzido à Procuradoria-Geral da PGR. Eu tenho um comentário a fazer a respeito. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 21-6 e o plenário, ao fim da sessão do Senado, aprovou Augusto Aras para um novo mandato de 2 anos como Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público Federal. Em 1986, eu, procurador de Justiça, fui convidado pelo governador Jair Soares para ser Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Aceitei o convite do governador e ocupei esse cargo com muita honra até 1987. Eu era cargo de confiança do governador. O chefe do Ministério Público do Estado, dos estados, eram cargos comissionados, demissíveis ao nuto do governador. Isto é, estavam subjugados à vontade governamental. Eu ponderei ao governador, tinha sido presidente da associação e fazia parte da Confederação Nacional do Ministério Público Brasileiro. Governador, o senhor conhece o Ministério Público. O senhor gostaria de um Ministério Público independente e autônomo, até para zelar pela correção moral, ética e probidade do seu governo. O senhor é um homem probo. Realmente, o que deve ser feito? O senhor vai ter que fazer uma emenda, encaminhar uma emenda à Constituição Estadual, propondo à Assembleia que o governador seja eleito pela classe, em lista tríplice, e o senhor e o governador, no caso, chefe do Executivo, escolhe um dos membros da lista tríplice. Isto foi feito, a Assembleia acolheu, e o governador Jair Soares foi pioneiro no Brasil, dando autonomia e independência ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, com mandato certo de 2 anos. Eu fui o último procurador nomeado pelo governador. Depois, em 89, candidato, me elegi o mais votado de uma lista tríplice e fui escolhido pelo governador Pedro Simon para um mandato de 2 anos com autonomia e independência. Entre mentes, em 1988, saiu a Constituição Federal, dando autonomia e independência a todos os procuradores gerais dos estados membros da federação. Todos deveriam ser eleitos em lista tríplice e o governador de seu respectivo estado escolheria um dos 3. Isto é, com mandato certo e com autonomia e independência em relação ao Executivo. Como é que ficou o Ministério Público Federal na Constituição de 88? Com mandato certo de 2 anos, mas nomeado pelo chefe do Executivo. Se esboçou, lembremos agora o caso de Augusto Aras, a classe dos procuradores federais, o Ministério Público Federal, escolheu uma lista tríplice que não foi rejeitada. Foi nomeado Augusto Aras como procurador. Nada contra, legítimo, é assim a regra constitucional. Pois bem, no exercício desse mandato, surgiram problemas muito sérios e questionados sobre o comportamento do Ministério Público Federal. Terminou com a Lava Jato. Seria um problema muito sensível no questionamento que seria feito no Senado. E o outro, como um ministro do Supremo toma a iniciativa do Ministério Público, que é titular da ação penal pública, e um ministro do Supremo inicia uma persecução penal
quer dizer, ocupam o espaço do Ministério Público. E o Ministério Público fica de braços cruzados. Essas duas questões, ele se saiu muito bem. O baiano se saiu bem, Silvio. Saiu? Não. Desdobrou. E desdobrou... Esse baiano não estava na rede. Não. Desdobrou cantando a toada do ambiente onde ele estava. Primeiro, Silvio, Lava Jato. Porque não, a Lava Jato teve muitos erros, cometeu muitos erros, e mais, judicializou e criminalizou a política. Gedel, por exemplo, pegaram 50 milhões no apartamento dele. Isso aí era uma coisa muito... Criminalizaram, tudo bem. Mas, de qualquer sorte, ele disse e falou o que o Senado queria ouvir. E por que o Senado? Porque o Senado também faz a sabatina aos ministros do Supremo. Então, ficou assim. Quem promove impeachment do Procurador-Geral da Justiça se ele cometer um crime comum ou crime de responsabilidade no seu mandato? É o Senado. Quem processa e promove impeachment de ministro do Supremo? O Senado. Quem promove impeachment do presidente da República? A Câmara dos Deputados. Então, tem vários pedidos de impeachment no Senado contra ministro do Supremo. 2 contra o Procurador-Geral de Justiça. Estão em stand-by. Tem 100 e tantos pedidos de impeachment contra o presidente da República na Câmara. Estão em stand-by. Aliás, eu acho que estão banalizando demais, e essa crítica é procedente. Banalizando demais o impeachment. Impeachment. Tudo é impeachment. Tudo é impeachment. Então, meus senhores, o que eu quero dizer é que o Ministério Público tem que ser o dominus litis, órgão de Estado, apolítico e deve gozar, sim, de independência, autonomia, porque ele é o advogado da ordem jurídica, da Constituição. Se ele é o advogado da ordem jurídica, ele tem que proceder sempre quando alguém infringir essa ordem jurídica. E é o que se espera. Pois bem, o senhor Augusto Aras foi reconduzido, o presidente da República que o indicou passou no teste do Senado e passou muito bem, com sobras. Precisava de 41 votos no plenário, teve 55. Então, isto lhe dá um aval. Agora eu quero ver se vai passar o presidente na segunda prova, Silvio. Sim. A indicação do ministro do Supremo, que é o Mendonça. É o Mendonça, é. O Mendonça, que está preso na Comissão de Constituição e Justiça. Não sei. E Alcolumbre... André Mendonça, não é isso? André Mendonça. E Alcolumbre não quer... Não quer dar andamento. Está sentado em cima da indicação. Então, é um outro problema que nós temos. E outro, Silva, tu no início aqui comentava sobre a situação toda que está preocupante, eu ratifico. Realmente, está todo mundo errando. Todo mundo errando. Judiciário, no seu topo, do Supremo Tribunal, o nosso Congresso e o nosso presidente. As instituições estão em xeque e nós temos que botar ordem nessa casa. Nós estamos vivenciando situações de triglicerina pura. Temos que ter cuidado, tomar tenência e botar ordem. E bom senso. Precisamos, sim, de equilíbrio e bom senso nesta hora e no futuro que se avizinha. Temos eleição no ano que vem, mas já está na rua o processo eleitoral. Depois eu
para não ocupar Nós estamos demais aqui. essa tribuna, Nós estamos- eu vou dar o espaço e depois eu volto sobre esse tema. Nós vivemos numa democracia, num regime democrático, num regime presidencialista, onde o presidente não manda nada. Quem manda é o Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente é assim. Por exemplo, o caso Gedel. Esse cara levou dinheiro de corrupção, muito dinheiro, uma montanha de dinheiro. Ele só está com lavagem de dinheiro, a origem... Não, está condenado a 15 anos. Mas... Não, ele foi liberado, Não, está em casa, mas está condenado. mas por lavagem de dinheiro. O capital, eles não querem saber de onde é que ele Deram tirou. uma aliviada nele. Hein? Deram uma aliviada grande. Era uma aliviada bonita nele. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então tá. Fala, Silvio Lopes. Assim, isso aí é que faz com que haja uma efervescência política no país, né? Que vai certamente desembocar em 7 de setembro. Eu tenho conversado sobre isso aí, o doutor Paulo Limpe, aqui quando vem aqui, mas a gente tenta imaginar que as coisas se resolvam do ponto de vista institucional. Eu acho assim, com a minha experiência que eu tenho, tá na minha vida, 50 anos de jornalismo, professor de História do Pensamento Econômico, as nações todas, elas chegaram num momento sempre de inflexão. A partir das revoluções anteriores, por exemplo, a Revolução Gloriosa Inglesa, em 1688, e sempre houve esta ebulição total para uma mudança de paradigma, uma mudança de rumos. O Brasil está no momento de mudar o seu rumo. Ou nós vamos cair sob o jugo da opressão, ou vamos chegar na questão da vitória das nossas liberdades. É a opressão ou liberdade. Isso que está em jogo em 7 de setembro. Eu temo muito porque as coisas me parece que não estão sendo, o jogo não está sendo jogado no sentido do bom senso, como diz o Paulo Olímpio, de encontrar as coisas do ponto de vista institucional. Não há vontade do Supremo e dos asseclas que todos se serviram do sistema que está aí por 50 anos. Há 50 anos nós temos esse tipo de problema. O sistema foi se armando. Por exemplo, aqui, José Silva, estava lendo hoje os dados do IBGE, os últimos dados do IBGE, ele chegou à conclusão de que 30%, olha que é 30% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão sem trabalhar e sem estudar. E aí fico lembrando de que nação que nós vamos construir se temos esse problema na educação. O grande presidente Franklin Delano Roosevelt, que tirou o país, os Estados Unidos, da Grande Depressão, o crack de 29 e tal, ele dizia assim, nem sempre podemos construir o futuro para a nossa juventude, mas podemos construir a nossa juventude para o futuro. Que construção estamos fazendo para a nossa juventude? Essa é a questão. Descolando da posição de presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina, como é que o cidadão Carlos Isaia Filho vê a situação nacional? Extrema preocupação. Isso não é nenhuma novidade entre nós. A questão do bom senso, a questão do equilíbrio, que foi muito bem colocado pelo Paulo, pelo Silvas. Mas o que mais me preocupa hoje é o excesso de liberdade, o excesso de independência. Por quê? Porque se tu, Silvas, me diz alguma coisa que eu não gostei, eu vou botar na minha rede social e imediatamente eu já vou ter um grande número de pessoas que vão concordar comigo e que vão discordar de mim. Exatamente. E a coisa se espalha. A questão de notícias não verdadeiras que geram uma série de interferências em todos os processos, às vezes situações assim que não tem nada a ver com aquilo da sua origem. Então isso me preocupa. Hoje qualquer pessoa pode dar a sua opinião e colocar na rede e ali ter um grande número de seguidores e a coisa se espalha de uma forma bastante grande. Então, eu sempre fui muito adepto à independência, principalmente dos poderes, das pessoas, o seu respeito àquilo que pensa. Mas, gente, eu acho que nós estamos com um excesso de independência e uma falta de equilíbrio, certo? E, consequentemente, uma grande falta de bom senso. Eu não posso estabelecer o meu equilíbrio, o meu bom senso. Eu tenho, ao menos, concordar, ser concordante. E as pessoas estão dizendo o que bem entendem e tendo seguidores para isso. Isso gera, sim, um desinteresse muito grande. Isso foi tocado no questionário ontem do Procurador-Geral. Como é que
a liberdade, que é um princípio constitucional, a liberdade de opinião não pode ser manifestada porque o ministro vem e caça, e o Ministério Público, senhor Procurador-Geral, não, contra esse cerceamento de liberdade de opinião. Mas quando eu vi um presidente de um partido, o senhor Jefferson, com um armado, parecia o Pancho Villa, ameaçando a Suprema Corte e pessoalmente os ministros, isso aí já passa de liberdade de opinião na sua linha de raciocínio e passa a ser crime. Sim. Tá? Então, esse choque e esse mecanismo novo que caiu na mão e a polarização que cada vez fica mais aguçada está trazendo, sim, uma preocupação intensa. Silvio, nós vamos mudar o status quo. Lampedusa tem um livro, El Gato Pardo, famoso, diz assim, vamos mudar para que as coisas continuem como eram. Eu concordo desses exageros que tem que ser punidos. Só o grande problema, e aí a minha preocupação... Só para terminar o raciocínio sobre o que tu disseste. As estruturas, quando estão carcomidas, têm que ser mudadas, ou de uma forma pacífica ou revolucionária. É a verdade. Pois bem, quando nós apeamos um governo corrupto em 18, veio um halo de confiança, de esperança nesse país. Puxa vida, vamos mudar as coisas, vamos respirar moralidade, ética, correção. Foi isso que nos passou. Aquele movimento e aquela esperança queda, nos deu esperança. Mas aí eu me lembrei do Lampedusa. Parece que tudo voltou ao que era antes. Não deixaram o governo governar. Mas só para encerrar, eu concordo com essas coisas, essa questão de exageros e tal, que o Jefferson fez. Só que, aí tem mais. O problema é que só estão se condenando gente que é da direita. Os da esquerda podem prometer matar o presidente, o jornalista pode fazer a mesma coisa e não acontece nada. Esse é o problema no Brasil. É por isso que temos a meia liberdade. A liberdade é só para quem condena o governo. E me lembro que a Revolução de 64, em 64, tu não podia falar mal do governo. A nossa ditadura hoje, tu só pode falar mal do governo. Tu não pode defender o governo. Naquele tempo, tu só tinha que defender o governo. Não podia falar mal do governo. Hoje, só pode. A liberdade que nós temos é só de falar mal contra o Bolsonaro. É só contra o governo federal. Se tu fala contra o governo federal, tá ótimo. O Ministério Público, o Supremo, a imprensa, tudo comprado, defendem, tá? Aqueles que atacam o presidente e condenam quem defende o presidente. Esse é o problema. Bom, olha aqui, temos uma notícia de Brasília. Presidente do Senado, Pacheco, rejeita pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, apresentado por Bolsonaro. Eu já sabia, né? Isso lamentavelmente. Vamos adiante falando, sabe de quem? Do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Minuto Simers, olha aqui, minha gente. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado, denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E a Específica Previdência está aí, mostrando daqui veio, porque quem não tem plano de previdência complementar está no risco. Aí surge a importância da Específica Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Tem sua sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Vargas 65, telefone 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Uva laranja, 100% natural. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. É a bebida de todas as estações. Por isso que se diz que sua sede
Pede saúde, pede melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, 28 anos aqui na nossa bancada, todos os nossos comentaristas e convidados degustando Sucos Petri, uva laranja, porque a sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri. Vamos adiante, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Minha gente, olha aqui a mensagem da CDL Porto Alegre. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações e higienize as suas mãos com álcool regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Então está aí também mostrando a CDL como é que funciona a coisa, né? E a Elevato está aí, né? Com mais de 15 mil produtos para acabamentos, né, na sua reforma e construção, mais de 1.000 itens exclusivos e 150 marcas conceituadas, importadas e nacionais. Isso é Elevato, tá? Que diz, sua casa, nossa causa. Então, na hora da reforma da construção, seu projetista, decorador, arquiteto, Elevato é o caminho, é o destino para que tudo fique maravilhoso. Telefones lá na Elevato, a da Matriz é o 51 31 03 9493 e o geral é 23 12 43 74 e o site elevato.com.br mostra uma mensagem da Elevato para os senhores. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Bom, vamos adiante então. Agora vamos falar do Chihuahua, o mar na mesa, né? Frutos do mar, né? Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, tudo isso comandado pelo chefe João Careca. É uma figura histórica em Porto Alegre, né? Olha só a fachada do Chihuahua, o novo Chihuahua, todo conforto, climatizado, ali na Teixeira Mendes, Avenida Teixeira Mendes, 1216, ali exatamente na Chácara das Pedras. Né? Você desce a Nilo, entra ali na Homem Companhia, no Weiman, Laboratório Weiman, à direita, na segunda quadra à direita também, você está chegando no Chihuahua, o mar na mesa, comandado pelo João Careca e também pela Cíntia, né? A Cíntia nas reservas e também na tela entrega. Então, olha aqui, ó, o site é chihuahua.com.br, o telefone para reservas e também para a tela entrega é o 31056767, 31056767, com a Cíntia, tá bom, Melhor? E aí estão passando todos os pratos que compõem o cardápio do Chihuahua, que diz exatamente isso, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, é o mar na mesa, frutos do mar, lá com o João Careca, grande chefe, que sabe tudo dessa culinária, né? Maravilhosa, deliciosa de frutos do mar. Ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, está a sede, nova sede do Chihuahua. Linda, maravilhosa, 0 quilômetro, conforto, climatização e uma cozinha esplendorosa, extraordinária. Tudo isso comandado pela equipe do João Careca. E a Cíntia, então, como eu digo, nas reservas e na tela entrega pelo 31056767 e o site chihuahua.com.br. Daí, minha gente, quer mais? Dá uma chegada lá no Chihuahua que vale a pena. Vale a pena. Ontem nós estivemos jantando no Chihuahua, inclusive com o Francisco Santelena. Vai pela... ali no Homem... Entra à direita. Entra à direita? Na segunda quadra à direita. À direita. À direita. Na mesma... E ali está Chihuahua. Chihuahua. Velho Chihuahua, lá do Menino Deus. Lá da Getúlio, exatamente, lá da Getúlio. Onde jantamos com o Francisco Carlos Santelena. O passeio gastronômico do Silvas vai me dar hoje um... Só em ouvi-lo, eu preciso tomar um olhinho. Essência de vida, essência de vida. Passa no armazém do queijo, Barranco, Chihuahua, e ainda depois pega o Di Paolo. Não esquece que são todos bons produtos. Não, mas a gente exagera. É verdade. E remédio para o exagero, só olina. Então, ontem nós confraternizamos com essa figura também, que é um diplomata, né? O Chico, Francisco Santelena, liderança do Grupo CCG, né? Estávamos lá eu, o Jurandir, o Ramiro Rosário, o Marcos Vinícius de Almeida, a Andréia, fomos lá saborear as delícias do Chihuahua, de frutos do mar. Encantadoras, né? Todo mundo
ajoelhou para comer aquelas maravilhas produzidas pelo João Careca. Bom, vamos adiante então, falando com o Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS. Os casos da variante Delta preocupando bastante, houve uma queda nas internações da Covid normal, mas essa variante Delta preocupa, ela é um pouco agressiva também. E também eu quero perguntar para o Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, se a terceira dose chega cantando pneus. Parece que hoje veio de Brasília a informação que está liberada a terceira dose, né? Como reforço, vamos assim dizer. Eu acho que ainda a questão da terceira dose foi uma notícia que se teve hoje, ainda uma notícia incipiente, mas que precisa ser totalmente regulamentada pelo próprio Ministério da Saúde. Tipo, quem vai fazer a terceira dose inicialmente? Nós temos aí um outro dado importante, que é quem fez a primeira e que não fez a segunda, ou que não quer fazer a segunda, nós temos que ter essa garantia. E também uma outra questão da terceira dose é qual vai ser a vacina que será utilizada. Se falou muito hoje da vacina da Pfizer, porque nós temos características diferentes de vacina, certo? Tem vacinas que têm um mecanismo de ação e outras vacinas, outro mecanismo. Como é que o médico Isaia Filho examina isso? É a composição dessa vacina? Sim, a qualidade dos insumos que compõem? a forma de atuar, certo? Sim, mas em função das suas composições, da sua formulação e do seu princípio ativo, certo? Então, o que seria interessante? Quem fez vacinas com um princípio ativo, se receber a próxima dose, que se receba de outro mecanismo de ação, para dar uma proteção complementar e que a gente chama até uma reação, uma atividade cruzada e dando uma proteção maior. Mas ainda é assunto, antes de falar em terceira dose, vamos garantir as duas doses na nossa população, certo? A terceira tem que ter a segunda. Exatamente. A terceira. Exatamente. Quanto à questão da variante Delta, eu vou dizer assim, já nos preocupou mais. Nós já tivemos mais apreensivos com essa variante, ela aconteceu aqui no estado já, a questão de uns 30 dias, foi diagnosticado o primeiro caso, mas a semana passada, mais especificamente na quinta-feira ou sexta-feira, se teve a constatação da chamada transmissão comunitária. O que seria isso? É um indivíduo que estava com a variante Delta e ele não tinha tido nenhum contato, ele não tinha viajado e não teria tido nenhum contato com alguma pessoa que teria viajado. Então, essa transmissão foi interna, certo? A isso a gente chama de transmissão comunitária, o que faz a gente acender uma luz vermelha que fica piscando. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Porque agora se espera uma contaminação maior. Na verdade, se não me engano, hoje aumentaram um pouco os leitos de UTI ocupadas por Covid, mas não aumentou o número de internações clínicas, daqueles pacientes que precisam do hospital, mas não vão para a UTI. Então, se está estudando isso. Agora, veja bem, essa variante Delta, se não me falha a memória, aconteceu a primeira vez no Chile, certo? Quais são as características que a gente tem dessa variante? Ela tem um poder de transmissão muito maior, certo? Mas os sintomas, certo, se tornam menos graves num espaço de tempo menor comparado com as outras variantes. O que eu queria chamar a atenção, aproveitando essa bancada, principalmente aos teus telespectadores, Silva, é que assim, o fato de eu estar vacinado com as duas doses, eu estou protegido a mim. Eu não estou protegendo o Silva, certo? Então, quem está vacinado pode estar com o vírus na laringe, na cavidade oral, certo? E pode transmitir o vírus. Então, está vacinado, tudo bem. Não. Mesmo quem está vacinado com 2 doses ou com 10 doses, certo? Ele tem que manter os cuidados
máscara, lavagem de mãos, distanciamento, certo? Isso é muito importante. Então, cada um busque a sua proteção, fazendo a vacina, mas cuide da proteção dos outros, não esquecendo que uma das coisas que, infelizmente ou felizmente, essa pandemia nos trouxe foi a sensação de solidariedade. Nós não podemos perder isso. Vamos continuar protegendo a nossa população e os nossos amigos. Ainda complementando os temas aqui com o Carlos Isaia Filho, presidente do Cremers, médico, evidentemente, né? Medicamento causa risco à saúde de pacientes mulheres. O misoprostol, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina expediu circular recentemente em que se posiciona contrário ao uso do medicamento misoprostol fora do ambiente hospitalar. A entidade médica entende que a prática representa risco para as pacientes e ultrapassa a competência da telesaúde em caso de aborto legal. Assim, o que é preciso considerar? Muitas vezes é lançado um medicamento para uma indicação, certo? E no decorrer do uso se vê que esse medicamento, além daquela indicação, tem outra. Foi o que aconteceu com o misoprostol, mais conhecido, do seu ponto de vista do nome comercial, que vem a ser Citotec. O que se descobriu? O Citotec foi feito para uma indicação e quando foi utilizado em mulheres a medicação grávidas, provocou aborto. E aí se viu que esta molécula, que esse medicamento, tinha também outra ação, certo? E aí, gente, começou a aparecer uma série de problemas. Citotec vendido pela internet, certo? Vendido em farmácias clandestinas. Os camelôs ali do centro histórico já vendiam Citotec, certo? E por aí, com o objetivo qual? Único? Provocar a interrupção da gravidez ou o aborto, certo? Está bem documentado, hoje o Citotec, o laboratório que fabrica, só pode vender para entidades hospitalares. Ele não tem só a ação de provocar aborto, ele tem também uso obstétrico, muitas vezes para induzir um trabalho de parto, ou para corrigir um trabalho de parto, ou fazer uma dilatação uterina, para fazer um procedimento uterino, tipo uma curetagem, uma esteroscopia, assim por diante. Mas é uma droga, certo, que não pode ser utilizada em mulheres grávidas. Estabelecido o risco. Por outro lado, houveram muitos óbitos e muitas internações de pessoas que compraram e aplicaram em casa, porque essa medicação causa uma série de eventos adversos. Por exemplo, dispara o centro termorregulador, a pessoa começa com uma febre muito alta, em pacientes que têm cicatrizes uterinas prévias, tipo uma cesárea se aplicar, pode levar ao rompimento do útero, que são quadros graves, no qual o seu uso efetivamente tem indicações precisas, orientadas pelo médico, e quando aplicado, deve ser feito em hospital e esse paciente deve ter o seu segmento clínico no sentido de evitar efeitos colaterais mais graves. Então, muito cuidado, cuidem isso, principalmente mulheres jovens que às vezes dentro de uma gravidez indesejada, certo? Procuram esse tipo de colocações de medicamentos de aplicação domiciliar. O risco é alto. Perfeito, está aí. Quem está falando, médico, ginecologista, Carlos Isaia Filho, presidente do Cremers, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Vinhos do Mundo aí, Ana, vamos mostrar as 3 lojas em alta velocidade aí, as 3 lojas de vinhos do mundo, que é onde você faz, desfilando nas lojas de vinhos do mundo, você faz um tour pelo mundo dos vinhos. Mundo no planeta Terra, tá? Vai lá pela Europa, pela Austrália, pela África, né? Califórnia, Mercosul, aqui a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira, onde se produz vinhos de qualidade, eles estão desfilando nas lojas de vinhos do mundo, importadora, telefone 51 30 12 80 90, o site é vinhosdomundo.com.br. Então as 3 lojas a Ana vai passar, todas as 3, pode ir passando, Ana, todas as 3 lojas com o mesmo comportamento, estacionamento e segurança absoluta e o mesmo tratamento pelos
colaboradores de Vinhos do Mundo, que está comemorando 25 anos Vinhos do Mundo Importadora nesse momento, tá bom? Então te liga, as lojas todas, como eu disse, com estacionamento, segurança e preços lá no assoalho, pagamentos em todas as bandeiras de cartões de crédito, combos, tá? E descontos em rótulos importantes de 15%, 25% e 35%. Isso é Vinhos do Mundo Importadora, o maior importador de vinhos do Brasil. Eu agora passo aqui para vocês uma manifestação do governador do estado. O governador Eduardo Leite esteve em Brasília hoje para participar da cerimônia de assinatura do termo que formaliza a transferência da CED para o Grupo Equatorial Energia. Vamos ver, então. Bom, na manhã desta quarta-feira, aqui em Brasília, a gente celebra o contrato que faz a transferência efetiva da sede distribuidora para o Grupo Equatorial e o termo aditivo da concessão pela ANEEL. Estou aqui ao lado do diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, e também o Augusto Miranda, que é CEO do Grupo Equatorial, adquirente da sede distribuidora, portanto, quem compra a companhia e faz a aposta no Rio Grande do Sul com as perspectivas para o futuro do nosso estado, porque, evidentemente, quem adquire uma empresa de energia está apostando que esse estado vai precisar de energia, vai se desenvolver, vai crescer, o que é o interesse de todos nós. Obrigado pela ANEEL aqui por todo o suporte que nos deu, Pepitone. Nada, governador. Conte com a atuação firme da regulação da ANEEL. A ANEEL tem feito um trabalho importante na regulação que dá segurança para esse setor, para que haja aposta do setor privado, como é o caso do Grupo Equatorial, que a gente também agradece aí, Augusto. E aí, governador, primeiro também pela maneira civilizada que estamos sendo recebidos por lá, pela confiança do Estado, e conte conosco, tá, para levar energia de qualidade com conformidade para ajudar a suportar o crescimento do Rio Grande. É nisso que a gente aposta, com regulação bem feita, agências fortes, o governo estabelece as regras, diz o que quer, fiscaliza, mas a operação nas mãos do privado é mais eficiente, é mais ágil nas transformações tecnológicas e isso vem em proveito de todos. Então, o governo não se ausenta, está presente na regulação, mas a operação privada dá a eficiência que a gente quer, com mais energia, mais investimentos para o futuro do Rio Grande. Bem, está aí a manifestação do governador Eduardo Leite, né, nessa transferência, né, da nossa antiga CE, né, que tantos serviços prestou à nossa comunidade gaúcha, que agora, né, com novo tempo, né, o poder público acha que essas atividades são para a iniciativa privada. Ele vai ser o grande fiscalizador. Enfim, está aí o Grupo Equatorial de Energia, então, assumindo a CED. Tem mais CE ainda para... A CE, qual é que é? Energia? Qual é que é? A transmissão, geração e distribuição. Exatamente, que é a próxima. É, a próxima. Muito bem. Vamos ver aí, Ana, o Di Paolo, tá? Com o Paulo Jeremia, que deverá estar em Los Angeles, Califórnia, né? Hollywood, tapete vermelho, na próxima edição, 2022, sem dúvida. Não, vai embora, o Paulo Jeremia é um artista. Tá, Ana, pode mandar ver, então. Vamos ver aí o Paulo Jeremia mostrando a competência toda do galeto Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Vamos mostrar aí a capa do Jornal do Comércio hoje, né? Que é o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio, que tem na sua essência economia e negócios, e o jornal que se encaminha aí
quase um século, né, minha gente? Aí se encaminhando aí para quase 90 anos do Jornal do Comércio, que não prega ideologias político-partidárias, tá? Transparência na informação, na notícia, absolutamente, todas as suas editorias, seus colunistas, seus jornalistas, que é a filosofia da empresa. É a notícia absolutamente, com absoluta transparência, sem ideologias nas matérias, tá? Como o osso que faz aí, que é a verdadeira imprensa marrom, né? O Jornal do Comércio, ele preza a informação com nitidez por todos os ângulos. Então tá aí o Jornal do Comércio, tá bom? Então tá. Hoje é quarta-feira, 25, eu não sei, mas essa capa aí, eu não estou entendendo. Essa capa aí, eu acho que é de ontem. Essa capa aí estava errada, tá? Hoje é limite para faturamento de microempresas e tal, tá. Mas tá bom, não tem importância. Mostramos a capa, evidenciamos aí. Hoje na capa tem o Aras e tal. O Centro Comercial Nova Olaria, que vai passar por reforma e terá complexo imobiliário. Muito bem. Fala, Paulo Souza. Essa matéria da capa do Jornal do Comércio, minha pauta está atrelada a essa capa. Eu já falei no Aras e já falei no centro da Silvas. Sim. Dá licença. Não, ele quer mostrar a capa só. Centro Comercial Nova Olaria. Por que eu fiquei pesaroso com essa mudança do Centro Comercial Nova Olaria? Porque isso já decretou e vai decretar o fim do Cine Guion. Eu sou um cinéfilo dos cinemas de calçada, doutor Carlos. Aqueles cinemas que a gente... Maravilha, né? Irajá. Todos ali. Marabá. Eu podia lembrar todos ali. Cacique, Vitória, que eram Vera Cruz, Imperial, Guarani, Cacique, Ópera. Hits. Então, foram todos. Hits. Foram todos. Hoje é cinemas em shopping, que estão, a maioria também, limitados pela pandemia, e só nos aplicativos. Quer dizer, o cinema Guion era um cinema onde a gente tinha oportunidade de ver filmes seletos, filmes europeus. E com muito conforto. Que saía daquela linha hollywoodiana, né? Sim. É uma perda para a cidade, para quem gosta de cinema, o fechamento do Guion. Essa notícia da capa do Jornal do Comércio me entristeceu. É verdade, entristece a todos nós. Fala, Silvio Lopes. Mas o que nos é motivo de satisfação, de festejo, Silvio, ao contrário dessa situação do Guion, é que a Prefeitura anunciou hoje que o trecho 3 da Orla do Guaíba, eu como moro ali na frente aquele campo de futebol que tem ali... Tudo ali. Atleta da Orla, tu corre todo dia ali. Exatamente. Então, do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante do Internacional ali, aquela parte está sensacional. Olha, é uma beleza. Eu essa semana, no domingo, eu passei ali. Olha, Porto Alegre realmente é uma nova mudou. Porto Alegre. Uma nova Porto Alegre. Nós temos o Parque Marinho do Brasil, que está cada vez melhor. E esta orla, ela tem, por exemplo, tem quadras esportivas, estacionamento para 150 carros, ciclovia, arborização, 3 bares e a maior pista de skate da América Latina. A Prefeitura está estimando que essas obras todas, essa parte da orla, que vai ser complementada, claro, vai complementar o que já se fez do gasômetro até ali o Arroio Dilúvio, e agora do Dilúvio até o Parque Gigante, deverá ser entregue no máximo até a primeira semana de outubro, ou seja, mais um pouquinho de um mês. E é uma coisa muito bonita, realmente Porto Alegre, de cima, se vê que Porto Alegre se nota que a obra começa a chegar no seu final, porque 95%. Os carros que ficavam guardados dentro dessa revitalização, eles já estão todos na pista de Edivaldo Pereira. 95% das obras já estão concluídas. Exatamente. Então agora os carros já não têm mais espaço lá. Não tem mais espaço. Isso é uma notícia alvissareira. O nosso prefeito Sebastião, para os festejos dos 250 anos da capital, está preparando a cidade para... Em maio, né? Em maio que é uma super comemoração, né? Carlos Isaia Filho. Parece que vamos ter, inclusive, uma roda gigante, né? Lá no... Não, eu acho que isso já foi. Essa aí parece que foi... foi descartada? Foi descartada. Não vai ser ali no Harmonia... Olha, eu acho que ainda isso aí não está definido ainda. Não está definido. Ali vai ser outro parque temático. Seria a maior roda gigante também da América. Gaúcho não é fácil, né? Só que assim, eu acho também essa questão, tudo bem se tiver uma roda gigante, melhor. Mas, gente, nós temos que dar um jeito no dilúvio. Horroroso. É verdade. Parece que é uma meta. Está tão bonita a nossa orla agora.
Aquele riacho Mas mandando essa poluição colocando toda, né? na nossa orla toda aquela poluição que está vindo ali. Estão havendo alguns estudos aí, né? Esgoto a céu aberto. Muito bem observado, viu, doutor Carlos? Doutor Carlos, mas está na pauta. O dilúvio está na pauta. Não tem esse ritmo da orla. O que me deixa muito feliz, porque aquilo ali também é um problema de saúde pública. Com certeza. As pessoas que estão transitando por ali, respirando aquele ar. Exatamente. Né? Muito então ruim, é uma muito questão ruim. Bastante preocupante. Mas, de qualquer forma, descobrimos o rio Guaíba. É verdade. Certo? Agora, o que eu acho que tem que fazer, a Prefeitura, e certamente vai fazer, né, a administração nossa, aí, comandada pelo Sebastião Melo, é chamar a atenção dos usuários para os riscos do Guaíba, né? Porque ali tem poços, tem muita pedra ali, o pessoal fazer mergulhos, etc. Tem que sinalizar aquilo ali. Ele nunca foi sem banho. Ele nunca foi balneável, né, em função do risco. Porque além da poluição, aquilo ali, como foi feito o aterro, então aquilo ali é uma caixa de surpresa que pode o banhista encontrar, entende? Como eu digo, pedras, né? Isso aí é um horror, e buracos também, profundidades. Então, sem falar, né, a quantidade de doenças que pode transmitir a água. Exatamente, a pele, etc. E outras, né, que totalmente, tem que ter todo um cuidado. Totalmente poluído. Principalmente se for abaixo do dilúvio. Exatamente. Aquilo ali está tudo pior ainda. Não, aquela porcaria está toda navegando nessa orla ali, né? Porque exatamente. O grande fluxo do dilúvio descarrega ali, exatamente onde começou essa nova etapa de revitalização. E aí fica muito ruim. Mas, de qualquer forma, o prefeito está fazendo um belo trabalho, e essa preocupação que ele está tendo, isso é uma coisa que nós não tínhamos mais. Né? Então, eu acho muito interessante. É um novo tempo de Porto Alegre. Eu creio que sim. Bem, 24 minutos aqui, 8h24, 20h24. Ontem eu ouvia o Jurandir e vocês debatendo sobre o Talibã e sobre o Afeganistão. Eu não vou voltar ao tema, mas eu estava, doutor Isaé Silvio, eu estava pensando, foram 20 anos, o senhor falou em liberdade. Os Estados Unidos foram lá, instalaram um governo corrupto, saíram e deu no que deu. Tiveram que sair as correrias, como está acontecendo. Mas houve uma coisa, uma revolução no Afeganistão, a liberdade para as mulheres. O fundamentalismo do Talibã, elas se libertaram durante 20 anos. Isso formou uma consciência e uma prova de liberdade por parte das mulheres. O Talibã já ocupou o Afeganistão, vai continuar com seu fundamentalismo religioso, diminuindo a mulher. Mas a mulher está impregnada de liberdade. E essa revolução, essa contra-revolução feminina do Afeganistão vai ser a grande salvação. A mulher, ela já experimentou um outro regime. Gosto da liberdade. Um outro gosto, né, Silvio? Eu estive meditando sobre isso. Sabe que... Muito bem colocado. Vocês já viram algum movimento feminino, não gosto de falar em feminista, ter tido retrocesso? Não. Na história das... Elas vão para ganhar. Sempre avança. A persistência é uma coisa fantástica. E a ocupação delas, a gente vê, vê na medicina, vê no direito. Sem violência. O Silvio vê no jornalismo, na economia, as mulheres vieram para ficar. Exatamente. Então, essa vai ser o grande diferencial do Afeganistão. As mulheres que experimentaram, uma geração que experimentou ser livre. Esse é o grande desafio agora, né, com o Talibã lá, o grande desafio deste movimento prosperar. Ele continuar e acabar tendo assim, um retorno prático das coisas. Essa questão da liberdade, o doutor Isaia falou, essa democratização das mídias, eu acho, claro que ela tem o seu lado perverso, né? Humberto Eco dizia que as redes sociais é o canal dos hipócritas, né? Enfim, essas coisas acontecem, mas eu acho preferível ter essa coisa, por exemplo, do que nós estarmos como antigamente, que nós dependíamos de apenas uma opinião, que a Rede Globo dizia, nós tínhamos que engolir, e era aquilo ali que tinha que acontecer. Hoje não, hoje nós temos pelo menos um parâmetro para comparar as coisas. E a democracia se constrói assim. Perfeito.
Carlos Isaia Filho. Para finalizar, uma preocupação, eu acho que é um assunto para um outro tema, a questão da saúde mental, certo? Nós vamos fecharam no Brasil nos últimos anos 90 mil leitos psiquiátricos. Já eram poucos. E nós estamos vendo um verdadeiro caos, certo? No atendimento ao paciente psiquiátrico, principalmente aqueles pacientes dependentes de drogadição, alcoolismo e assim por diante. Basta ver que não existe mais grande cidade que não tenha a sua Cracolândia. Verdade. É uma coisa que dói na alma, porque aquele pessoal não tem o que fazer, não tem para onde ir. Então, nós estamos extremamente preocupados, é um trabalho que tem que ser montado. Felizmente, está começando a trabalhar junto aos gestores para que se comece a preocupar. Até porque a grande sequela dessa pandemia vai ser problema mental, principalmente depressão, certo? E os psiquiatras têm dificuldade, muitas vezes, em fazer um diagnóstico e não poder internar um paciente, ter um segmento nesse paciente, porque não tem leito psiquiátrico em nenhum. E essa queda, assim, doutor Isaia? Houve muita politização em cima disso. Onde tipo não assim, chegou? O paciente psiquiatra tem que tratar em casa, não tem nada que hospitalizar, certo? E aí a coisa foi tomando um rumo nesse sentido, até que se viu, não é assim, certo? E também, consequentemente, a drogadição já é um agravo de saúde. Ninguém contém. Cresceu muito. Cresceu. E continua crescendo. Então, quanto mais esse pessoal entra na drogadição e acaba no presídio, certo? Em função de tudo. A Polícia Federal, a Polícia Civil, pegou em Camaquã agora uma fortuna, não sei quantas, foi comentado ontem no programa aqui, Camaquã, aquilo ali seria um centro de distribuição. Eu acho que ia por Pelotas, para a fronteira, passar para o Paraguai, sei lá, se veio de lá, mas não era para aquele ambiente de Camaquã, porque é um ambiente até bem civilizado, mas o volume foi o maior volume que já aprenderam, foi esse, cocaína. Mas isso é enxugar gelo, me parece, porque tá cada vez continua, é o dinheiro que corre. É muito dinheiro, é muito o capital dinheiro. é muito grande. Meus amigos, nós vamos embora, vamos torcer aí. Os esportistas, os gaúchos, né? Os gremistas, claro que sim, né? Os colorados... A gauchada toda. A gauchada toda pode torcer para o Grêmio um pouco hoje. Vamos embora, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Nosso programa das 18h55 até as 20 horas e 30 minutos. Ele vai embora e amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa de atividade. Uma boa noite e até lá.